Olá, estamos começando mais um Esporte em Cartaz e eu aproveito para convidar você a se inscrever no canal e acionar as notificações. Eu sou o Sérgio do Bocage, mais uma vez estou ao lado do meu companheiro Frederico Flecha e hoje vamos conversar com uma campeã mundial, na verdade bicampeã, a primeira desde a implantação do circuito mundial de bodyboarding. Daniela Freitas, uma satisfação muito grande receber você aqui no Esporte em Cartaz. E aí, explica para a gente por que as brasileiras são tão soberanas nesse esporte. Bom, primeiramente é um prazer estar aqui. E para responder essa pergunta, o bodyboard começou nos anos 80 e eu acho que virou uma febre, né? Pelo menos no Rio de Janeiro era uma febre. Todas as meninas queriam ser bodyboarders e, tipo, foi quando eu comecei, né? No finalzinho dos anos 80. E era aquela coisa de verão, ficou muito popular no verão. E daí a gente começou a ter campeonatos e circuitos estaduais brasileiros e, como toda brasileira bem competitiva, acho que foi por aí. O surf não atraía as meninas? Eu acho que, assim, o surf feminino surgiu bem depois do bodyboard. O bodyboard sempre foi muito mais popular, né, na categoria feminina. Dani, e essa trajetória na praia, como é que começou isso? Quem te levou, né? Ou então te incentivou? Sim. A minha mãe, ela comprou uma prancha para mim de Natal. Eu pedi a prancha de Natal, né? Para os meus pais. Aí minha mãe comprou, escondeu, comprou bem antes do Natal. E aí eu fui lá no quarto, né? A gente tinha um quartinho de empregado, assim. Aí eu fiquei lá procurando. E aí eu achei a prancha, assim, umas 2 semanas antes do Natal. Aí, mãe, deixa eu levar pra praia, deixa. Ela deixou. Aí eu fui, comecei a pegar onda. Aí a coisa começou. Você foi por iniciativa própria? Sim, na verdade, assim, a minha prima pegava onda e eu não tinha prancha. Eu usava a prancha dela, usava outras pranchas, assim, pegava de emprestado na praia. E como eu fui criada na Barra da Tijuca, assim, na praia, a gente passava o final de semana inteiro na praia, de manhã até à noite, né? E eu ficava pegando prancha emprestada na praia. E aí até que eu pedi para os meus pais, eles me deram de Natal. E as manobras, quem ensinava? A prima? Ou Não, era de ver? Não, ela começou assim um pouquinho antes, né? Ela já tinha uma prancha, mas a gente ia para a praia e a gente ficava dentro d'água praticamente o dia inteiro, tentando fazer o 360. Foi a primeira manobra que eu fiz. E a gente ficava tentando, e errava e tentava, até que chegou um dia a gente começava a perguntar uma para outra. Quantos você fez hoje? 30. Ah, e você? 33. Aí a gente já ficava assim, tentando melhorar. Se desafiando. Então, em 2026, daqui a 2 anos, né, vão ser 30 anos do seu primeiro título mundial. E, aliás, a gente está com um troféu aqui do bicampeonato mundial. Sim. Que você conquistou em... 1997, porque no bodyboard, o circuito mundial, o primeiro foi em 1995, e aí a temporada 96 sempre terminava em pipeline em 97. Então, é 96, 97, 97, 98. Mas esse foi conquistado em pipeline 97. É. Então, serão 30 anos do primeiro título. O que aquele título representou ou mudou na sua vida? O primeiro título, né, foi assim... uma coisa assim, um sonho que eu realizei, porque eu, quando comecei a pegar onda com 13 anos, nunca imaginei que eu fosse ser atleta profissional do esporte e depois ganhar um título mundial, né? Então, assim, foi um sonho e foi muito especial. Primeiro, porque em 95 a gente teve o primeiro circuito mundial e eu fiquei doente, eu não pude ir. Então, eu não competi no primeiro circuito mundial, né, que existiu. Você já era atleta? Eu já era top. E aí eu fiquei de fora, né? E aquilo ali para mim foi uma coisa assim, caramba, fiquei de fora do primeiro circuito mundial, sabe? E aí quando eu voltei em 96, quando eu entrei em 96, eu já não era mais top, porque eu fiquei um ano inteiro fora, então eu tive que correr triagem. Todo o campeonato triagem. E é bem mais difícil, né? Porque você começa lá de baixo. E eram 8 etapas naquele ano e eu ganhei 5 seguidas. E eu não acreditava. Tipo, a primeira do Japão eu perdi no início do campeonato. Eu já fiquei assim, né? Não sei. Aí a segunda no Japão ganhei a terceira. Aí a gente foi para Portugal, Califórnia, Ilhas de Reunião. E eu ligava, assim, eu lembro que eu liguei para o meu pai de Portugal. Eu falei para ele assim, tinha sido 5º, eu acho, seguido. Pai, eu ganhei de novo. Ele,
você tá brincando? Aí eu, não, pai, não sei. Então, assim, aquele primeiro título foi muito especial, porque tinham 8 etapas, eu ganhei 5, descartavam 3, então já era para eu ter sido campeã por antecipação, mas por conta de pontuação e umas coisas assim que não vale a pena falar aqui, eu ainda tive que ir para a pipeline e chegar na final. Se eu não chegasse na final, eu perdi o título. Enfim, foi super emocionante. Eu cheguei na final e fiquei em segundo em pipeline, mas eu só precisava ir para a final, né? E aí o bicampeonato veio bem disputado também. Aquele ali foi disputado o título na final. Quem chegasse primeiro ou segundo, assim. Pipeline ganhava. E aí foi, assim, um sonho, né? Foi maravilhoso. Ser bicampeã em pipeline. Bicampeã mundial em pipeline e competindo com aquela geração que, assim, até hoje poderia estar competindo. É um nível muito alto. É um nível muito alto que, no caso, ainda a maioria das atletas saíram mais ou menos na mesma época, no início dos anos 2000, as top 8 do ranking. E a Neymar continua até hoje, né, da nossa geração, mas a maioria saiu e hoje em dia poderia voltar e competir, entendeu? Como você. O nível é alto. A gente vai falar daqui a pouquinho. Agora, em abril, fez 40 anos da criação da Associação de Bodybuilding do Rio de Janeiro. Você lembra desse início? Como é que você pode dizer para a gente aí como é que foi isso? Se era muito difícil praticar a modalidade na época? Então, assim, eu até comentei com o Bocage que eu não sabia que o nome da associação era Moribug. Quando eu comecei, já era a ABERJ, que era a Associação de Bodyboard do Rio de Janeiro. Então, eu não peguei essa época, mas o Moribug, assim, o esporte foi até muito conhecido por muito tempo como Moribug e não bodyboard. E Moribug era uma marca de prancha, né? Mas realmente, né, as pessoas falavam, você pega onda de Moribug? E depois que foi evoluindo e as pessoas foram, né, aprendendo. Provavelmente a sua primeira prancha foi de Moribug. Foi uma Moribug, sim. Foi uma Moribug. Mas é uma marca de prancha, né? E foi uma das primeiras. Foi o Kung, não era? Não, fundador, acho que foi o aqui no Rio de Janeiro, ele é um dos criadores. Dos criadores, assim, é um dos primeiros, né, a praticar o esporte. Mas a Moribug, esse nome vem de realmente o cara que criou a prancha aqui, o Mori, Tom Mori. Muitas mulheres já levantaram o título mundial, mas aqui no Brasil o Guilherme Tâmega parece que sobra na turma. Teve o Xandinho também, numa época, né? Infelizmente já não está mais entre nós, mas o Xandinho também teve resultados expressivos, mas o Guilherme ganhou 6 vezes. 6 títulos, né? Existia algum preconceito com o bodyboard com relação ao surf? Assim, na minha opinião, eu acho pouco provável um atleta do surf ter preconceito contra um atleta do bodyboard ou do bodyboard. Eu acho que... E vice-versa. Eu posso falar com autoridade sobre isso, porque, como atleta, você é atleta de um esporte. Tem pessoas que praticam o esporte, são praticantes, não são atletas, que são os bodyboarders, os surfistas. Se essas pessoas que, né, não são os atletas, são os surfistas, bodyboarders, decidem ter esse tipo de preconceito, eu acho que é uma coisa que é mais, assim, do ego da pessoa, problema pessoal da pessoa, porque esporte, gente, esporte. O bodyboard é um esporte, surf é outro, o skate é outro, o vôlei é outro, basquete. Então, não tem que ter preconceito. Eu acho que isso é uma coisa mais do ser humano mesmo. Seria um problema que aquela pessoa tem. Eu acho muito, como eu falei, pouco provável que um atleta que vive do esporte teria esse tipo de coisa, né? Porque parece que tem poucos brasileiros competindo, ao contrário das mulheres que têm tantos títulos. Sim. A gente teve outros atletas. O Paulo Barcelos ganhou o Mundial também um ano. O Guilherme dominou. Então, ele realmente, né, ele ganhou vários títulos. E eu falo isso, o bodyboard trouxe para o Brasil... Eu nem perdi as contas, mais de 30 títulos mundiais, quando o surf ainda estava engateando para conseguir sonhar em ter um título mundial. Então, assim... Eu não acho que deveria ter uma comparação, mesmo porque o surf tem mais de 100 anos a mais que o bodyboard. É outro esporte, são 2 esportes distintos, não tem, muito o que comparar.
são esportes de água, né? Do mar, como tem o windsurf. Como tem o judô e o karatê e o jiu-jitsu. Exatamente. Então, acho que assim, são esportes. E o esporte só traz alegria para o país. Então, acho que não tem que ter esse tipo de divisão. Cada um escolhe o esporte que quer. O esporte que quer e que tem o talento e que gosta. E aí tem que ter respeito, né? Exatamente. Você foi patrocinado em 2001 pelo Flamengo. Como é que foi vestir a camisa de um time de futebol sendo tricolor? Boa pergunta. Como é que foi essa experiência? Fala aí pra Sim, gente. foi uma experiência, assim, bem única, porque quem me conhece sabe que eu sou tricolor desde a barriga da minha mãe, e eu não escondo isso. Eu, sim, fiz uma proposta na época, o meu empresário levou uma proposta para o Fluminense, que era uma proposta de patrocínio, só que o Fluminense não tinha verba. E eu estava precisando de mais um patrocinador para poder ficar aqui no Brasil e não ficar naquele bate-volta que eu ficava entre Rio e Honolulu, assim, todo mês. E estava ficando muito desgastante. E eu tinha os meus patrocinadores principais, estava precisando de mais um. O Fluminense não tinha verba. E aí a gente conseguiu colocar uma proposta para o Flamengo e foi com o presidente Edmundo Santos Silva, que foi super carinhoso comigo. Ele me ligou, ele me perguntou o que precisa para a Daniela ficar no Brasil. E aí eu falei, eles conversaram lá também com os meus empresários, advogados lá deles, e fizeram a proposta e eu fiquei. Eu fiquei no Flamengo dois anos, né? Como atleta do Flamengo. E eu sou uma profissional, quem me conhece sabe que eu sou aquela profissional assim super dedicada. Super dedicada e fiel, né? Então, eu vesti a camisa do Flamengo, o maiô do Flamengo, pé de pato do Flamengo. E por 2 anos foi meu patrocinador. Eu tenho um carinho pelo clube por ter acreditado em mim e me apoiado no meu esporte. Abraçado o teu projeto, né? Sim, e eu tenho essa coisa, assim, eu tenho a gratidão, né? Pelo apoio que eu recebi. Na época, eu me lembro, o Vasco patrocinava o Guilherme Tâmega. Foi depois. Então, bateu um com o outro. E sempre havia essa rivalidade. Então, para o Flamengo era interessante ter um atleta de bodyboard se o grande rival do futebol também apoiava a modalidade. Aliás, a Dora Bria também foi patrocinada pelo Vasco. Pois é, e o Flamengo também investiu nisso. Você também ganhou títulos importantes em pipeline, que é a maior onda do mundo, não é isso? Sim. É diferente competir lá? Pipeline... Você agora mora lá. Sim, eu moro no país já há mais de 20 anos. Pipeline é a onda mais perfeita, poderia dizer, que é a onda mais perfeita para o bodyboard. É uma onda bem forte e difícil até, mas assim, é uma onda perfeita. Só que lá o mar... O que é uma onda perfeita? É aquela onda tubular, né, que o bodyboard pede para uma onda mais tubular, assim, que é um esporte bem radical. E pipeline proporciona esse tipo de condição que você pode levar para um nível muito mais alto, né, e fazer manobras mais radicais. E o mar lá, né, ajuda. Fica grande, né, não é assim, então, assim... Qual foi a maior onda que você pegou? Bom, esse campeonato de pipeline de 2007 foi um campeonato que foi o maior pipeline que já teve na história do bodyboard feminino. E o mar começou... Lá as condições mudam durante o dia, pode mudar de um dia para o outro, mas também durante o dia. Eu lembro que no início do campeonato tinham 4 pés, e o mar estava relativamente pequeno, mas ele já tem a previsão. 4 pés é 1,5 metro. Sim, mas mais para baixo, assim. A gente sempre aumenta. Estava pequeno o mar, mas a gente já sabia a previsão que era aumentar durante o dia. E quando eles começam um campeonato em pipeline, eles têm que terminar, porque é muito caro parar no meio e tipo tem a janela, tem várias coisas ali, regras que eles têm que seguir. E o campeonato ia terminar na hora que o mar estava assim, parecia uma máquina de lavar. Só que eles tinham que terminar, o feminino. E então, durante o dia, tinham altas ondas, aí foi subindo, chegou na semifinal, já estava ficando meio assim descontrolado. E eu passei para a final, chegou na final, realmente estava assim uma máquina de lavar, um mar enorme, já quebrando lá em Banzai, lá atrás, e todo assim não estava um mar perfeito, sabe? E muito difícil de escolher ondas muito grandes. E os meus filhos estavam brincando na areia, porque isso foi em 2007.
Minha filha nasceu em 2002, meu filho em 2004. E eu lembro que eu falei para mim mesma, eu já tinha saído do Tour Mundial, já tinha me aposentado, aquele campeonato eu entrei porque era na minha casa, né, em Pipeline, mas eu tinha as minhas prioridades, claro. Então, eu falei, eu vou pegar 2 ondas, vamos ver. E eu peguei uma onda que eu consegui pegar, praticamente a única onda que foi surfável da bateria. Estava muito difícil de achar. E aí eu falei, é essa. Aí eu falei assim, eu tenho que terminar essa onda, assim, fazer o meu melhor mesmo, porque eu não sei se eu vou conseguir pegar outra. Estava muito difícil. E aí eu peguei essa onda, foi uma onda muito boa. E eu já tinha pego uma outra não muito boa e contam as 2 melhores. Eu já tenho 2. Aí eu, literalmente, voltei. Poucas pessoas sabem disso. Eu voltei para o canal, eu sentei na minha prancha e eu falei... Vou esperar. Tô legal. Se alguém conseguir, né... Afinal, eram pontuar, 4? Final de 4. Se alguém conseguir pontuar melhor do que as minhas notas, eu tô de bem, eu tô na boa. Eu ficava olhando para os meus filhos brincando na areia. Eu estava assim, em paz e tranquila com qualquer resultado que viesse ali. Aí eu ganhei aquele campeonato. E era onda de 12 pés, é isso? Chegou na final, tinham 4 metros. 8 a 12 pés, né? As menores 8, as maiores 12. Essa que você surfou, você sabe o tamanho? Ai, faz tempo, né? Eu vou dizer assim, entre 8 e 10. Bem grande. Pipeline é uma onda forte. No mar assim? Uma onda de 4 metros? Nem pensar. Vai pegar um jacaré? Nem pensar. Estou bem aqui na Terra. E essa prova valeu como um mundial também? Mundial, Então, você, na verdade, tem 3 títulos mundiais. Bom, depois que foi criado o Circuito Mundial em 95, aí é o Circuito Mundial que realmente... É considerado. O Circuito Mundial dá o título mundial. Antes de 95, a gente só tinha uma etapa em Pipeline, então quem ganhasse em Pipeline era campeão mundial. Etapas em Pipeline, eu já ganhei 3 vezes incluindo em Pipeline, essa. incluindo essa. E essa foi a última etapa do Mundial que eu competi até esse ano agora. Até 2024. Então, em 2009, você foi semifinalista, mas não disputou, né? Você já tinha uma outra atividade? Sim, então, em 2009, foi em Pipeline, eu entrei de novo, porque era lá em casa, mas eu descobri que não era etapa do Mundial, por isso que eu fui olhar lá nos resultados, e 2007 era etapa do Circuito Mundial, 2009, Pipeline era um campeonato internacional, mas não era parte do Circuito Mundial, então não posso dizer que foi meu último, né, etapa do Mundial. Assim, eu já tinha me comprometido com um trabalho de dublê para um filme de Hollywood, que eu estava sendo dublê da Mina Suvari, que fez a American Pie, American Beauty, e eu estava fazendo um trabalho de dublê para ela. E na água? Não, aliás, esse trabalho de dublê começou em outras séries da Fox, que era na água, e aí quando veio esse filme para o Havaí, eles ficaram... mas não estavam conseguindo achar uma dublê para ela, para fazer outras coisas, não água. E aí eles falaram, mas a Daniela faz, mas ela só faz na água. Não, mas vamos perguntar para ela. Eu falei, tudo bem. Foi um trabalho bem legal. E aí o campeonato de Pipeline, o último dia, eu já tinha gravação nesse dia. Eu passei para a semifinal e aí perdi por WO, porque eu falei que eu sou uma profissional fiel. Então você não pôde... Não pude ir para a semifinal. Você não foi porque você tinha compromisso. Esse compromisso Você para foi poder fazer. Você foi dublê de quê? Já que não foi na água. Então, eu comecei... Os primeiros trabalhos de dublê que eu fiz foram pegando onda para uma série lá, numa série da Fox, chamada North Shore, que era uma bodyboarder, e aí eu fui. Foi assim... o trabalho mais fácil e bem remunerado da minha vida. Eu estava sendo paga para ficar o dia inteiro na praia pegando onda, e não era o dia inteiro pegando onda. E eles, né, o trabalho de dublê é muito bem remunerado lá. E aí eu fiz, acho que alguns trabalhos, e aí 2 anos depois eu estava em casa e recebi um telefonema. Aí vai ter um filme aqui que vai ser filmado e a gente está com dificuldade para achar uma pessoa da mesma altura, o mesmo tipo. Tanto é que eu tive que cortar meu cabelo. E eu falei, não, tudo bem, mas o que eu vou fazer, né? Eles, não é nada muito... radical? Não é nada muito, assim, porque
se fosse alguma coisa muito radical para dublê, eles iam pegar uma pessoa que, né, já tivesse mais Profissional. experiência. Era realmente coisas assim, tipo, eu ficava pendurada na varanda, mas assim, não era alto, e tinha um colchão lá embaixo. Aí eu ficava assim, que na verdade era ela no filme. E tipo, e aí no helicóptero, era eu que ia no helicóptero. Quando o carro era com aquele Rob Schneider, ele ia que nem um maluquinho dirigindo o carro, e aí era eu que estava no carro, né? Mas era tudo assim, né? Normal, eu não iria fazer se fosse Nada perigoso. exagerado. Porque estava tudo certinho. Perigoso sua onda de Pipeline, 2007. Exatamente. Então, aí você, dublê, personal trainer, né? De dublê você virou personal. Como é que foi circular no meio das artistas, Hollywood? Sim, então, dublê, foi uma coisa que realmente, né, caiu assim na minha mão e foi legal, foi uma experiência bem legal. Quando eu estava fazendo a transição de tipo sair do Brasil para ir morar, eu tive morar no Havaí. Meu maior sonho sempre foi ser mãe, então eu realmente dediquei, né, as crianças pequenininhas, dediquei todo o meu tempo para os meus filhos. E aí depois eu comecei a pensar o que eu vou fazer agora que eu não sou mais atleta profissional. Eu comecei a estudar para ser personal e calhou de eu estava já terminando, já tinha terminado, já tinha pego o meu certificado. E a própria menina, a Mina Suvari, a atriz, pediu para eu treiná-la. E ela queria que eu fosse para Los Angeles. E eu falei, não, eu tenho filho pequeno, para Los Angeles eu não vou. Mas sempre que você vier filmar no Havaí, eu posso ser sua personal e tudo. E comecei assim. E aí fiz programas para ela, assim, também online e tudo. Ela foi minha primeira aluna. E aí depois eu comecei a trabalhar na academia e tudo lá no Havaí. Então, essa foi uma transformação, né, sua nessa situação de ser atleta, e virou personal, fitness. E por conta do personal, meu trabalho, eu entrei no mundo do fitness, porque lá no Havaí não tinha uma personal trainer que tinha o tal do cartão profissional, né? E isso é uma credencial muito, assim, considerada, assim, em qualquer academia, porque tem várias meninas que querem treinar para competir, aí você dá aula de como fazer as poses e tudo. Então, era um campo que eu entrei não porque eu queria... Não é bodybuilder, né? Então, é dentro do bodybuilding. É dentro do bodybuilding, mas era uma categoria figure, que aqui acho que é wellness, que chama. E eu entrei para pegar essa credencial, não sabia se eu conseguia, porque ia acoplar para o meu trabalho como personal trainer. E consegui. Depois de 5 anos, eu consegui. Mas essa coisa toda te atraía muito? Essa coisa de músculos, então... Não necessariamente. Eu queria mesmo a credencial, porque eu queria trabalhar, fazer programas para isso. E, geralmente, quando você faz um programa para um campeonato de fitness, é um programa de 3 meses... E vem com tudo incluído. Você está trabalhando. Você competiu, né? E eu cheguei a competir, porque para receber esse Pro Card, eu tinha que competir, né? E ganhar um nacional lá. Eu tive que ganhar um nacional. Você teve que competir e ganhar o nacional da... Eu ganhei. Que bom, né? Sim, eu entrei... O útil ao agradável, né? Na verdade. Sim, né? Mas foi uma experiência, assim, uma experiência legal, mas, assim, eu... Sempre gostei muito de treinar, eu vivo um estilo de vida super saudável, só que, para mim, assim... A parte de dieta, de alimentação, era muito intenso para mim. Eu gosto mais de uma coisa mais natural, assim. Eu vou dar um depoimento. A Dani veio ao Rio uma certa vez, eu não me lembro quando, mas ela estava prestes a competir. Ia começar um período de competição. E a Carolina, que é minha filha, foi como daminha de honra no casamento dela. Né? Carolina adora a Dani. E nós fomos jantar. O que essa menina comeu de filé de peito de frango, a Carolina lembra até hoje a quantidade, porque ela estava em preparação de proteína. Essas coisas eram assim, eu fiz assim, eu competi no Havaí 2 anos, mas foram só 2 campeonatos. E quando eu entrei para o nacional lá de fitness, eu fiz 5 campeonatos por ano durante 3 anos. E aí, no último, quando eu falei que eu não aguentava mais, eu consegui. Eu ganhei em Pittsburgh.
E aí peguei a credencial que eu tanto queria, treinei várias meninas, fiz um time legal e tudo. Foi legal, assim, para mim. Mas Até hoje você pode dar aula. posso. Então, você casou, 2 filhos, e aí abandonou as competições. Foi difícil deixar de ser uma atleta? Para mim não foi difícil, porque desde pequenininha o meu maior sonho era ser mãe. E quando eu decidi que eu queria começar a ter, né, criar a minha família, ter filhos, foi uma decisão que eu tomei, não foi uma coisa que aconteceu. Então, assim, eu vim muito preparada e eu já tinha conquistado vários objetivos na minha carreira como atleta. E eu estava feliz, assim, em começar a minha família e estava super empolgada de ter meu primeiro filho. Então, para mim, não foi nem um pouco difícil. Você competiu barriguda? Eu competi no Japão, mas eu... Não, porque, assim, eu tinha acabado de descobrir que eu estava grávida. E aí eu já faltava uma semana para o Campeonato do Japão, eu não podia... Aí eu fui, mas eu já fui psicologicamente assim, né? Abalou? Eu ficava assim, ai, meu Deus, sabe? Porque, né, você faz a manobra, você cai e tudo, né? Você volta na manobra... E você estava grávida de quem? Da Kyla. A Kyla, então, a Kyla pegou onda. A Kyla pegou onda no Japão. No Japão, na barriga. O Kainoa, ele deve ter pego onda só lá no Havaí mesmo, só de brincadeira. Só de brincadeira. Bom, em abril você voltou a competir novamente a convite numa eleição da organização do torneio, certo? Aí, como é que foi a tua reação quando você soube desse convite? Então, esse campeonato mundial, a etapa do mundial no Brasil é no Espírito Santo. E todo ano, a Neymara Carvalho, que é uma atleta que ainda compete, ela é a organizadora desse evento, ela é lá do Espírito Santo. E todo ano ela convida uma atleta, pode ser qualquer atleta. E esse ano, e no final do ano passado, ela me convidou, Dani, você quer vir para o Arrini? O nome do campeonato é o Arrini. E eu falei, vamos ver, não sei o quê. Peguei as datas, aí fiquei pensando, aí aceitei o convite. Eu aceitei o convite e já não competia no Brasil há mais de 20 anos, no circuito mundial desde 2007, 17 anos. E eu vim como, assim, eu fui convidada, eu não tinha a intenção nenhuma, pretensão nenhuma de... eu vou voltar. Foi um convite, eu aceitei, vamos lá, vai ser legal. Né, vou encontrar as meninas que eu competia, vou conhecer a nova geração. Eu fiquei super alegre por ter... Mas no Havaí você ainda compete? Não. Nem pego onda quase lá. Pego mais um daqui. Só que aí eu fui, né? Eu aceitei o convite. Os resultados foram bons? E aí teve, além desse convite, que foi pela organização do evento... Tem a Organização Mundial de Bodyboard, que é a IBC. Todo evento, eles escolhem um wild card. O wild card, ele é um atleta que não compete, tipo o Jamie O'Brien, lá no Havaí. Ele não compete o Tour. Aí, quando tem campeonato no Havaí, eles escolhem o Kelly Slater, por exemplo, que não está no Tour. Ele pode ser um wild card. Ele é convidado para entrar na parte principal do campeonato. Ele não precisa correr as triagens. Isso é um convite, tem um por evento. E como eles escolhem, é uma votação da organização. Então, o que acontece? Vários atletas colocam para o wild card, porque você vai pular pelo menos 2 fases da triagem. Você entra no main event, que é onde as tops entram. E todas as meninas colocam ali. E eu não sabia que ia ter... Mas isso é sempre a convite? Isso é uma escolha. Isso, quem quiser, na categoria profissional, pode colocar... Você pode aplicar Você pode aplicar, você se inscreve. Só que eu não sabia que... Porque eu nunca tive que fazer isso, porque eu sempre estava no Tour. Entendi. Então, eu nem pensei nisso, né? Só que aí a Neymara falou, olha, as meninas todas estão colocando para o wildcard, assim, porque você não bota também, porque, né? O convite dela, no caso, seria para você competir na Master. Não, o convite foi para competir no Arrini Pro. Eu posso competir na você entraria na triagem. na Master. Qualquer uma das duas. Entendi. O Wild Card é uma coisa que não é da organização, da Associação Mundial, que é para a categoria profissional só. E se eu não tivesse colocado minha inscrição, eu não ia ter ganho. E eles pegaram todos os nomes de todas as meninas que colocaram a inscrição para o Wild Card. E aí tem a votação da Associação Mundial, para
quem que você quer dar o wildcard? Né? E aí eu recebi um e-mail falando que foi muito disputada, parece que estava ali entre eu e mais outra menina, e que eu fui escolhida para o wildcard. Então, tiveram essas duas coisas. Eu fui convidada para o evento pela organização e recebi o wildcard da Organização Mundial. É um reconhecimento. Sim, eu fiquei muito feliz, porque acho que também eles queriam, né? Acho que depois de 17 anos sem competir, ela vai vir competir nesse campeonato. Acho que foi meio que por ali. Né? Foi meio que por ali. É uma homenagem. Então, gostou dos resultados? Sim, eu gostei muito da minha performance, porque a prancha que eu competi é uma prancha que fica aqui no Brasil. Eu lá no Havaí, eu trabalho muito, assim, eu não tenho tempo para pegar onda. A prancha é sua? Minha prancha, mas sua fica aqui no marca meu ainda? pai. Fica aqui no meu pai. É a prancha Daniela Freitas. Mas eu tirei tudo. É. E aí eu fiquei muito feliz, porque Jacaraípe, essa onda lá no Espírito Santo, é uma onda que, durante o dia, até tem algumas ondas boas, só que a onda vai em todos os lugares, assim, tem vários picos, então é muito difícil você escolher seleção de onda. Para uma pessoa que não compete há 17 anos e não pega onda diariamente, você não está no hip de sintonia ali com o mar. Então, o maior desafio para mim é falar challenge. O maior desafio para mim realmente era achar a onda, porque eu sei que se eu pegasse a onda, eu ia conseguir surfar a onda, não sei como, mas eu sei que alguma coisa no DNA ainda ia ter, né, para espremer. Então, a maior dificuldade foi realmente achar a onda. E eu fiquei muito feliz que eu consegui, na maioria das minhas baterias, eu consegui achar 2 ou 3 ondas e consegui surfar bem. E isso, para mim, foi o mais importante. Eu fiquei em 5º na profissional e em 3º na master. E foi, assim, fiquei muito contente porque eu consegui, né, pegar boas ondas lá. E a nova geração? Você gostou? Assim, Tem promessas? Sim, hoje em dia tem... eu pude perceber que as brasileiras já não dominam, né, da nova geração, as brasileiras já não dominam completamente. Tem várias portuguesas que melhoraram, assim, o nível técnico melhorou muito das meninas lá da Europa. As japonesas estão também arrebentando. Então, tem mais competição em termos de países, assim, de atletas de diferentes países. Então, você afirma que hoje, atualmente, as brasileiras não estão dominando plenamente como dominavam antigamente o ranking mundial, né? Sim, eu posso dizer, pelo que eu vi, o que é bom para o esporte, que eu vi várias meninas mais novas de diferentes lugares, inclusive do Brasil, que tem um pouco mais de variação, diria. Dessa forma, eu vi que as meninas melhoraram muito nos outros países, né? Também. Então, tem uma competição maior. Houve melhora lá fora ou o pessoal aqui estagnou? Eu acho que houve melhora lá fora. Mas acredito também que, pelo que eu vi nas categorias, a categoria profissional e a categoria master, na minha opinião, são as duas categorias que têm o mesmo nível assim, de dificuldade. Você estaria em algum país que se destaca mais com as meninas? As japonesas estão... acho que a Sari ganhou os 2 últimos títulos mundiais. Ela é a atual campeã, a atual líder do ranking. Mas é assim, uma competição bem acirrada, porque tem a brasileira, a Luna Harmin, tem as portuguesas. E, então, assim... Mas o que eu queria dizer é que, assim, a nossa geração Sim. ainda poderia estar competindo hoje. Sim, porque... As duas categorias, eu entrei nas duas e a dificuldade, o nível foi igual. Mas você não acha isso ruim? Não houve um crescimento? Então, como é? Porque, na verdade, o tempo passa, né? O natural... A geração antiga é muito boa. Ou é muito boa, né? Ou a atual ainda não está preparada para um... Né? Eu não posso dizer com certeza porque eu só fui nesse campeonato. Eu sei que teve uma boa... que as meninas... desenvolveram bem, melhoraram muito, principalmente em outros países. Mas o que eu digo é que na nossa época de Mundial era muito difícil. Assim, não era uma competição entre 2 ou 3 ou 4. Eram assim, top 8, 10 do ranking que poderia ganhar o campeonato. Então, era muito acirrado. E o nível era muito alto. Era tão alto que
o que eu estou dizendo, eu acho que poderiam competir hoje em dia ainda. Fiquei curioso agora, você falou da japonesa, tem etapa do Mundial no Japão. Das portuguesas, Ilhas Reunião é ali perto de Portugal, não é? Não, Ilhas Reunião é um território francês, é lá perto de Madagascar. Mas tem Madagascar, em Sintra. Mas tem em Sintra. E tem no Havaí. Por que não tem Havaianas no ranking? Então, tem. O que acontece? Não tem etapa do Mundial no Havaí, hoje em dia. Não tem. Nem pipeline? Não tem. Mas elas estão inseridas no ranking. Tem a menina que ganhou, a atleta que ganhou o profissional júnior, que eles criaram uma categoria até 18 anos. Ela é havaiana. Não tem, o circuito mundial não é mais a GOB, mudou, se chama IBC. Sim. Eles fazem etapas independentes, pelo que eu entendi. A GOB era um circuito mundial da organização, em qualquer país era tudo GOB, nenhum organizador tinha nada a ver com o decorrer do campeonato. Hoje em dia, pelo que eu pude perceber, as informações que eu obtive, é que a Associação Mundial, junto com cada promoter, cada organizador, é diferente em cada país. Então, aqui, eles fazem um campeonato no Brasil, entre a IBC e o organizador do Brasil. Eles vão para o Chile, a IBC, Chile, vão para Portugal, Sim. a IBC Sintra. Eles levam a marca e arrumam um patrocinador meio que independente. Lá no local. Independente. Entendi. E aí não tem no Havaí? E no Havaí não tem, não faz parte do circuito. No Japão não tem. E teve, acho que em Marrocos, tem em Sintra. Então, nessa altura, então, você não pensa em voltar ao circuito, alguma outra etapa? Pipeline, nada? Se tivesse pipeline, com certeza eu entraria, porque é a minha onda favorita. No circuito mundial, eu gostei muito de competir aqui no Brasil. O novo White Card está... Não sei se eles vão dar para mim de novo, mas eu gostei muito de competir no Brasil, foi um prazer enorme. E não sei se eu posso dizer isso aqui, afirmar hoje, mas eu tenho uma pulguinha que eu gostaria de voltar a Sintra. Eu quero competir em Sintra de novo. Então, tem uma possibilidade de repente, eu competir no Brasil, Sintra ou no Chile, o que for... Mas só que hoje em dia você trabalha, né? O que for, que eu puder né? Conciliar com o meu trabalho, que eu também tenho férias, né? Então, antes da gente terminar, qual a história assim, mais legal ou divertida que você lembra do teu tempo de atleta? Ai, tem várias. Mas é mais legal, cita uma aí que você gosta bastante. Ela ri à toa. Que você, sabe, toda hora você lembra dela para contar essa história. Assim, história engraçada, boba, né? A gente estava no Japão e a gente ficava no Japão um mês, praticamente um mês, Isso três semanas, né, em 96. E o Japão sempre nos recebeu assim, muito bem. Éramos tratados como reis e rainhas lá. E super legal, assim, a nossa experiência no Japão. Tinham 3 etapas, então 3 semanas. E eu lembro que o time inteiro ficava junto, né? A minha equipe, dos meus patrocinadores, os atletas do mesmo patrocinador ficavam juntos. E eu lembro que uma vez a gente estava no hotel, a gente estava jogando baralho, e todo mundo de pijama, de moletom. Aí os meninos me pegaram, amarraram minha mão, amarraram meu pé, botaram tape, aquele silver tape na minha boca, e me botaram dentro do elevador. E tiraram foto. E isso saiu na revista do Japão. Mas botaram e fecharam o elevador? Mas depois foram lá me pegar, mas assim, tipo... Mas alguém entrou no elevador? Eu não lembro, eu só lembro dessa foto minha, toda amarrada dentro do elevador, com calça de moletom, olhando, eu com aquela minha franjinha, com a coisa de silver tape na boca. E, assim, é uma história que realmente... Xingando meio mundo, né? Muito engraçada. Né? Assim, todo mundo rindo, né? Porque estava todo mundo lá no corredor, né? Todos os atletas. E era uma foto, bagunça. E quem mandou a foto para o jornal? Um deles mandaram para a revista japonesa, a revista de bodyboard japonesa. E devo ter lá em casa. Ou seja, você foi sequestrada. Pelos meus amigos bodyboarders. Você falou agora há pouco da onda de pipeline, essa que você ficou no canal esperando. Você lembra de alguma manobra que te deixou... Você falou assim, essa foi perfeita? Sim, foi a etapa, se eu não me engano, a de 2009, que não era mundial, mas Antes de você abrir mão por conta do trabalho... Sim, esse campeonato, Marta, estava muito bom, né? E em 2009 eu já não pegava muita onda, assim, porque não estava no tour. O Lença, meu marido, que falava, você vai entrar em pipeline, porque aqui você gosta da onda. Eu falei, eu vou entrar em pipeline, eu não estou treinando.
Aí ele, não, mas você gosta da onda, sua onda preferida. E ele me convencia. 2007 foi assim, em 2009. Em 2009 o mar estava muito bom. Só que eu já não pegava onda. E aí eu peguei 2 ondas muito boas e contam 2. Aí eu fiquei pensando assim, eu já tenho 3 ondas, aliás. Eu tinha 3 ondas assim, muito boas. E eles dão as notas, eu sabia que eu estava ganhando a minha bateria. Aí eu falei assim, eu vou tentar dar um RS, porque o RS é uma manobra que você vai com muita velocidade para dar um rolo aéreo e você vira de 360 e cai. É uma manobra difícil para quem não está pegando onda, né? E aí eu já tinha as 2 ondas para computar. Aí eu falei, então, vou tentar, né? A onda estava muito perfeita, né? E eu fui, cara. Peguei maior velocidade, a onda perfeita. Eu falei, eu vou. Mas eu fiquei assim, gente, eu não vou voltar, cara. Eu vou. Aí eu fui, pá! E ele foi muito perfeito. Foi um dos RS mais perfeitos que eu já dei. Assim, eu voltei assim, pac! Eu fiquei assim, dentro da minha cabeça. Caramba! Lembra da nota? Foi um 10? Acho que foi perto de 10, não sei se foi 10, acho que alguns juízes deram 10. Foi uma nota excelente, assim. Porque ninguém estava dando, né, também. Eles levam isso em Foi consideração. quase uma despedida, né? Foi irado. Foi irado. Então, a gente tem aqui no Esporte em Cartaz, nosso último momento é um pódio da sua vida como profissional. As 3 pessoas que você destaca nesse pódio, não vale família, você pode Não até... vale família, Não vale Boccaccio? família, família não pode. Não, todo mundo vai votar na família. Vou votar na família, vou votar, sei lá... Mas por que é? Mas é do lado profissional, do lado esportivo. Tá, de não muda o pessoas. regulamento. Dentro do esporte. O que Ela já vem aqui para mudar as regras. alguém dentro do esporte influenciou na tua vida no decorrer desse tempo de atleta, Porque teu sucesso. a família a gente sempre homenageia ao longo da vida, né? Sim. Então, eu tenho que escolher 3, porque é muito difícil essa pergunta. Então, a Ana Richter, eu falo isso sempre, ela colocou um pódio, que só numa posição tinham 7. Tipo pódio de vôlei. Ela fez um pódio de vôlei que é um pódio grande, né? Porque são Sim. vários jogadores. Olha assim, eu posso dizer que nesse pódio você está querendo... Porque você está querendo dizer atletas, né? Atletas, professores, instrutores, Técnicos. patrocinadores, técnicos. Sim, eu acho que eu colocaria assim no pódio, em primeiro lugar, seriam realmente as atletas que competiram comigo, eu diria as top 8 do circuito mundial dos anos que eu ganhei. Em primeiro. Em primeiro, todo mundo em primeiro, gente, top 8, bota no Google, bota no Google. E aí, em segundo, os meus patrocinadores, claro, que, aliás, deveria entrar em primeiro também. E conseguiu te dar uma estabilidade. Os meus pra você fazer o que patrocinadores, fez, né? os meus patrocinadores foram, assim, excelentes comigo. Eu sempre tive vários patrocinadores que me tratavam, assim, super bem, me colocaram num nível, no meu esporte, que é um esporte relativamente pequeno no Brasil, eles me colocaram num nível de esporte grande, né? Eles acreditaram em mim, assim, e eu parti para um nível de patrocínio que era fora do meu esporte. Então, isso também ajudou ao reconhecimento do próprio esporte, né? Isso foi muito legal. E, claro, assim, né, em terceiro eu coloco a minha assessoria de imprensa, os meus empresários e os meus fãs. Eu acho que, assim, é muito difícil você botar primeiro, segundo, terceiro, mas ali faz parte de tudo que realmente me ajudou a ser a atleta que eu cheguei a ser, né? Então, que eu sou. Muito obrigado. Obrigada. Parabéns aí pela carreira, Obrigada. parabéns pelo troféu. E